Sabe aquela espiadinha na tela do celular, que virou quase uma janela para a vida dos outros? Pois é, a canção que a gente vai mergulhar hoje fala exatamente sobre isso, sobre esse hábito tão comum que muitas vezes faz a gente parar de cuidar do nosso próprio jardim só para ficar admirando a grama do vizinho. Tudo começa exatamente aqui, numa cena que é super familiar para todo mundo. O compositor Wagner Fernandes nos coloca naquele lugar onde muitos de nós estamos quase toda noite, rolando uma tela que parece infinita, onde cada foto, cada sorriso parece uma promessa de uma vida melhor. Uma vida que, claro, não é a nossa. E para a gente conseguir desvendar todas as camadas dessa letra, a gente vai se apoiar em 3 olhares bem poderosos, sabe? A psicologia vai nos ajudar a entender o comportamento por trás disso. A psicanálise vai revelar o que está escondido lá no fundo. E a filosofia? A filosofia vai dar um significado totalmente novo para tudo isso. Então vamos lá, vamos começar a decifrar essa mensagem. A primeira parada da nossa análise nos leva direto para o palco principal desse drama moderno, as redes sociais. Elas funcionam como um grande espelho digital, né? Mas, como a gente vai ver, os reflexos que esse espelho mostra são quase sempre, distorcidos e perigosamente idealizados. Olha, a psicóloga doutora Ana nos lembra de uma coisa. Se comparar é natural, faz parte do ser humano. É como o nosso cérebro tenta medir onde a gente está. O grande problema é que o ambiente digital, ele eleva isso a um nível tóxico. O que antes era dar uma olhadinha na grama do vizinho ao lado, agora virou um bombardeio sem fim de jardins perfeitos supereditados do mundo inteiro. E essa comparação o tempo todo acaba nos levando para um contraste bem brutal. De um lado tem o espetáculo da vida dos outros, do outro, a realidade dos nossos bastidores. Vamos explorar um pouco como essa dinâmica cria uma percepção que é, no fundo, muito injusta. A divisão aqui é bem clara, né? De um lado, a gente vê o palco iluminado dos outros, o quadro já pronto, só os melhores momentos selecionados a dedo. E do outro lado, a gente sente o peso de ser um erro em rascunho. E essa percepção que, segundo os especialistas, alimenta a ansiedade, a inadequação e vai direto na nossa autoestima. Mas é bem aí, sabe, no auge dessa admiração toda pela perfeição dos outros, que a música propõe uma reviravolta. Começa a surgir uma desconfiança, uma perguntinha silenciosa que tem o poder de virar o jogo completamente. A letra nos convida a fazer uma pergunta que é muito poderosa, quase subversiva no mundo de hoje. E se tudo aquilo que parece tão impecável simplesmente não for real? E tá aí, a epifania. Essa frase simples é o ponto de virada de toda a narrativa. É aquele momento em que o eu lírico para de olhar para cima com admiração e começa a olhar de frente, com um olhar mais crítico. O psicanalista Dr. Marcus define isso de um jeito brilhante. A grama de plástico é a metáfora perfeita para uma vida que é só aparência. Ela até pode brilhar, mas não tem raiz, não tem a verdade de um chão seco e duro que, apesar de tudo, pelo menos, é real. Então, uma vez que essa ilusão se quebra, a canção nos guia para uma nova perspectiva. É aqui que a filosofia entra em cena para ajudar a gente a ressignificar aquilo que era visto como a maior fraqueza e transformar na maior força. Essa aqui talvez seja a confissão mais dolorosa da música. Aquele sentimento profundo de ser um trabalho inacabado, imperfeito, enquanto o outro parece uma obra de arte pronta, finalizada, intocável. Mas é exatamente aqui que o filósofo, o professor Ivan, vira o jogo de uma forma genial. O ponto crucial, segundo ele, é este. O rascunho não é uma falha. Muito pelo contrário, ele é a prova de que a história ainda está sendo escrita. Pensa um pouco, um quadro pronto, pendurado na parede. É lindo, claro, mas ele tá estático. A jornada dele acabou. Agora, um rascunho com aquelas linhas tortas, coisas apagadas, ele tá vivo. Ele pulsa com infinitas possibilidades. A verdadeira beleza, então, não tá na perfeição, mas sim na coragem de continuar pintando. Então, beleza. Depois de entender o problema e de ressignificar a perspectiva, a canção não nos deixa perdidos. Ela oferece um caminho prático, sabe? Uma forma de sair só da reflexão e partir para a ação, para cuidar do próprio chão. Cuidar do próprio chão, como sugere a psicóloga, é um processo de 3 etapas. Primeiro, se desconectar da ilusão que vem de fora. Depois, se reconectar com as próprias necessidades, com as verdades internas. E, finalmente, o passo mais importante, regar essa terra com autocompaixão, com aceitação.
A canção termina com essa imagem poética, que é muito poderosa. A lua, essa luz que é única, que é pessoal, não dá pra importar ou copiar de ninguém. Ela só pode nascer do nosso próprio solo, daquele que a gente decide cuidar. E no final, a grande mensagem que fica é esta: a régua que importa de verdade não tá no feed de ninguém. O valor real, a beleza autêntica, tá na dedicação e no amor que a gente coloca no nosso próprio caminho, por mais seco e duro que ele possa parecer no começo. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para reflexão. Depois de olhar para dentro e entender a importância de cultivar o próprio jardim, a questão não é mais sobre a grama do vizinho, mas sim sobre o próximo passo. Qual pequena semente de autoaceitação pode ser plantada hoje? E o sol que brilha lá parece ter um outro tom. E eu aqui regando a minha terra seca e dura, me sentindo erro em rascunho, ele, a arte pura. Mas quem me garante que por trás daquela porta a vida dele é mesmo essa beleza que me conforta e me entorta? Talvez a grama dele seja só de plástico e o meu deserto pelo menos é real, é fantástico. Já tentei pintar meu chão com cor inventada, só pra descobrir que o meu segredo é cicatriz descascada. No espelho, olho fundo, vejo tudo que perdi, comparando meu começo com o final de quem sorri. Dou 2 passos pra perto do jardim que é só meu, com jeito vou aprendendo a gostar do que nasceu. A cada gota d'água, a cada dia sem filtro, eu faço brotar vida no canteiro mais íntimo.